Conflitos entre muçulmanos e judeus. Uma análise das raízes históricas e da questão da divisão de terras na região do Oriente Médio. A complexidade dos conflitos. Os conflitos entre muçulmanos e judeus na região do Oriente Médio são um tema de longa data que envolve uma intricada teia de fatores históricos, políticos, étnicos, religiosos e territoriais. Essa questão complexa, com profundas raízes históricas, gera tensões significativas na região e, em alguns casos, tem repercussões globais. Neste artigo exploraremos as origens e as complexidades dos conflitos entre muçulmanos e judeus, com um enfoque especial na questão da divisão de terras. Origens históricas, o sionismo e a Declaração de Balfour. Para compreender as bases dos conflitos, é crucial voltar ao final do século XIX e início do século XX. Nesse período, o Império Otomano estava em declínio e o movimento do sionismo estava ganhando força. O sionismo era um movimento político e cultural judaico que buscava o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina histórica, uma região habitada por uma população árabe majoritária, bem como por comunidades judias e cristãs. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido conquistou a Palestina e recebeu um mandato da Liga das Nações para administrar a região. Em 1917, emitiu a Declaração de Balfour, que expressava apoio ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Esse apoio à imigração judaica e à criação de um Estado judeu na região gerou tensões com a população árabe local, que se opunha veementemente à ideia. A partilha da Palestina, a declaração da ONU e a criação de Israel. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a pressão internacional em prol do estabelecimento de um Estado judeu na Palestina aumentou. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram o Plano de Partilha da Palestina, que propôs dividir a região em dois estados, um judeu e outro árabe, com Jerusalém sob controle internacional. Os líderes judeus aceitaram o plano, enquanto os líderes árabes o rejeitaram, alegando que ele não levava em consideração a maioria árabe na região. Em 1948, o Estado de Israel foi proclamado, desencadeando uma guerra entre Israel e vários estados árabes. Israel conquistou territórios além das fronteiras estabelecidas pelas Nações Unidas, resultando em um êxodo de palestinos e a criação de uma população de refugiados palestinos. Esse conflito estabeleceu a base para décadas de tensões e hostilidades na região. Conflitos subsequentes e questão de Jerusalém. Os conflitos subsequentes, incluindo a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Primeira e a Segunda Intifada, aprofundaram as divisões e desconfianças entre muçulmanos e judeus. A questão da posse de Jerusalém, uma cidade sagrada para as 3 principais religiões abraâmicas, também tem sido um ponto de conflito. Identidade, narrativa e trauma coletivo. Além das questões territoriais, a disputa está intrinsecamente ligada a identidades culturais, nacionais e religiosas, e é alimentada por narrativas históricas divergentes. Ambos os lados têm sofrido perdas e traumas, tornando a resolução do conflito ainda mais desafiadora. Conclusão: desafios para a resolução. Os conflitos entre muçulmanos e judeus na região têm origens históricas complexas relacionadas à divisão das terras na Palestina. Essa questão envolve não apenas diferenças religiosas, mas também fatores políticos, étnicos e territoriais. A busca por uma solução duradoura para o conflito continua sendo um desafio internacional de grande magnitude, que exige compreensão, diplomacia e esforços conjuntos de todas as partes envolvidas. Em resumo, os conflitos entre muçulmanos e judeus na região do Oriente Médio são influenciados por eventos e decisões históricas complexas, que moldaram as atuais divisões territoriais e questões étnicas, religiosas e políticas. A resolução desse conflito demanda uma abordagem multifacetada que leve em consideração todas essas nuances e promova a paz e a coexistência na região.